Senhores vereadores, povo presente, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos dessa Casa de Leis, onde será realizada a 18ª sessão ordinária do dia 3 de junho do ano de 2013. Solicito ao nobre vereador José Fernando Oliveira para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Está lendo a parte de Eclesiastes. Lembre do teu Deus nos dias da tua mocidade, para antes que venham os maus tempos, e o pó volte à terra como era, e o Espírito a Deus que o deu. Vaidade das vaidades, assim diz o grande Criador, tudo é vaidade. Terminado a leitura da Bíblia, solicito a nossa primeira secretária, vereadora Rosângela, para que proceda a chamada regimental. Chamada regimental. 18ª sessão ordinária, 3 de junho de 2013. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Hélio José Viana Gonçalves. Presente. José Fernando de Oliveira. Presente. Paulo Sebastião Bueno. Presente. Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Valdomiro de Paiva. Presente. Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Havendo o quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito novamente a primeira secretária para que proceda a leitura da ata da 17ª sessão ordinária. Ato da 17ª sessão ordinária, realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 27 de maio de 2013. Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2013, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores, em conformidade com o livro de presenças. Pelo nobre presidente, foi solicitada a presença do vereador Jorge de Jesus Silva, da Câmara Municipal de Atibaia. Em seguida, foi solicitada a vereadora Rosilene Camargo Pazinato para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Terminada a leitura, foi solicitada a primeira secretária para que realizasse a chamada regimental. Havendo o quórum legal, sob a proteção de Deus, pelo nobre presidente, foi declarada aberta a presente sessão. A seguir, pela presidência, foi solicitada a primeira secretária para que procedesse à leitura das atas da 15ª e 16ª sessões ordinárias, realizadas nessa Casa de Leis em 13 e 20 de maio de 2013, respectivamente. Em seguida, as referidas atas foram colocadas em votação, sendo aprovada por unanimidade. Logo após, foi solicitada a primeira secretária para que procedesse à leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal. Projeto de Lei de número 029/2013, dispondo sobre autorização do Executivo Municipal para celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, regulamentando a participação do município no projeto do Banco do Povo Paulista, destinado à concessão de créditos a microempreendimentos do setor formal ou informal, instalado no município. E o projeto de lei de número 032/2013, dispondo sobre a alteração dos incisos 1 e 2 do artigo 3 da Lei Municipal de número 1402/1997. A seguir, pelos novos presidentes, o referido projeto foi encaminhado às comissões para os estudos e pareceres. Logo após, pela presidência, foi solicitado ao segundo secretário para que procedesse à leitura do expediente dos vereadores e da mesa diretora. Indicação de número 71/2013, de autoria do vereador Paulo Sebastião Bueno. Requerimento de número 07/2013, de autoria de todos os vereadores. E projeto de lei de número 11/2013, de autoria da mesa diretora, dispondo sobre transposição de recursos. Em seguida, o projeto de lei de número 11/2013 foi encaminhado às comissões para os estudos e pareceres. A seguir, pelo nobre presidente, a tribuna foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores Valdomiro de Paiva, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro e José Fernando de Oliveira. Logo após, foi suspensa a sessão pelo tempo regimental.
Reaberta a sessão e havendo coro legal pelo novo presidente, foi solicitada a primeira secretária para que procedesse à leitura do expediente das comissões permanentes. Parecer conjunto de número 02/2013, das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei de número 11/2013, de autoria da mesa diretora, dispondo sobre transposição de recursos. Logo após, o referido projeto foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o requerimento de número 07/2013 foi colocado em discussão. Com a palavra, os nobres vereadores José Fernando de Oliveira, Hélio José Viana Gonçalves, Paulo Sebastião Bueno e Raimundo Aparecido Bueno. Em seguida, o mencionado requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado unanimemente. Logo após, ninguém mais fazendo uso da palavra e não havendo mais nada a se tratar, pela presidência, foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Ribas de Sena Flores, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Paulo Sebastião Bueno, presidente. José Fernando de Oliveira, vice-presidente. José de Souza Pavanho Escudeiro, primeira secretária. E Hélio José Vieira Gonçalves, segundo secretário. Bem, senhores, terminado a leitura da ata da 17ª sessão ordinária, alguém gostaria de se manifestar? Bom, ninguém se manifestando com relação à ata da 17ª sessão ordinária, eu coloco a ata em votação pelo plenário. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Portanto, a ata da 17ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade de votos. Terminado a votação da ata, solicito novamente a primeira secretária para que proceda à leitura do expediente do chefe executivo, veto aos projetos de lei número 09 e 10/2013, balancetes e relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom Jesus dos Perdões, 23 de maio de 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, nos termos da Lei Orgânica Municipal, artigo 45, o Poder Executivo informa a Vossa Excelência que veta o projeto de lei de número 009/2013, de autoria do chefe executivo municipal de Bom Jesus dos Perdões, conforme o texto anexo advertido que o veto é total. Sem mais, escolhemos o ensejo para ratificar a Vossa Excelência nossos mais altos protestos de estima e respeito. Subscrevemos. Atenciosamente, Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal. É louvável a iniciativa do vereador, porém a proposta nos termos dos artigos 45 e 62, 7 da Lei Orgânica Municipal, há que ser vetada totalmente, por padecer vícios legais e formais. O projeto de lei de número 9/2013, de autoria do vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro, que dispõe sobre regulamentação das informações sobre o recebimento de verbas públicas estaduais e federais pelo município de Bom Jesus dos Perdões e sua destinação e da uso de providências, criando a obrigação do Poder Executivo em publicar quais os empréstimos, convênios, contratos e prestações consignadas cujo o município figure como credor ou devedor, impondo ao chefe do Executivo multa no valor de 15 UFM, bem como a obrigatoriedade de encaminhar à mesa diretora da Igreja Casa Legislativa a data de abertura contendo a documentação e proposta das licitações promovida pelo município, em qualquer das suas modalidades, também sob pena de multa. O projeto de leis em comento traz ao chefe do Executivo obrigações já impostas pelas leis federal
de número 8.676/93, Lei de Licitações, e Lei 12.527/11, Lei da Transparência. Em ambas as leis estão presentes as obrigações previstas nas respectivas leis. Se não, vejamos o artigo 3 da Lei número 8.666/93, que dá diretrizes à realização dos procedimentos licitatórios, apresenta expressadamente a necessidade do princípio da publicidade em todos os atos licitatórios. Se não, vejamos. Artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da insonômia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade e da pluralidade, da igualdade e da publicidade, da propriedade legislativa e da vinculação aos instrumentos convocatórios, do julgamento objetivo e da inscrição corretos. Não obstante, cumpre ressaltar que a lei acima avocada prevê em cada modalidade de licitação uma forma diferenciada de garantir a publicidade de todos os atos, indicando para cada modalidade a forma de publicidade mínima necessária. Assim, a lei em comento traz obrigação exorbitante ao chefe executivo, vez que a própria legislação federal já apresenta a obrigatoriedade da publicidade dos atos nela descrito. Nesse sentido, urge fomentar que a todos os cidadãos, em decorrência do princípio da publicidade incumprido expressamente na Lei nº 8.616/93, tem amplo acesso às datas de realização dos certames licitatórios de todos os entes do poder público através dos editais que são publicados na imprensa oficial e nos murais do Paço Municipal, não sendo necessária a norma municipal que obrigue o chefe do executivo, nem tampouco tem a previsão de multa. Outro sim, cabe mencionar que o poder fiscalizador do Poder Legislativo, previsto na Constituição Federal, é subjetivo no sentido de julgar as contas já apreciadas pela Auditoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que já aplica sanções quando em algum procedimento licitatório, em qualquer modalidade, apresenta irregularidade nos termos do artigo 104 da Lei Complementar nº 709/93. Se não, vejamos. Artigo 104. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 2.000 vezes o valor da unidade fiscal do Estado de São Paulo, o VESP, ou outro valor unitário que venha a substituí-la aos responsáveis. Primeiro, contas julgadas irregulares e que não são resultantes de débito. Segundo, ato praticado com infração à norma legal ou regulamentar. Terceiro, não atendimento no prazo fixado sem causa justificada de diligência do conselheiro relator ou do conselheiro julgador singular ou de decisão do Tribunal de Contas. Quarto, obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinada. Quinto, sonegação de processo, documentos ou informações em inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas. Sexto, reincidência no descumprimento de determinação ou instrução do Tribunal de Contas. Desta feita, a incidência de multa pelo descumprimento do legislativo municipal não se faz necessário. Não obstante, a presente lei ainda apresenta vício de iniciativa, tendo em vista ser competência exclusiva da União de legislar sobre a licitação, nos termos do artigo 22, inciso 27 da Carta Maior. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública, diretas e autarquias fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e Município, obedecido o disposto no artigo 37, 21 e para as despesas públicas e sociedades da economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º. Frente ao exposto, não pode
a presente norma ser sancionada pelo Poder Executivo Municipal, devendo essa ser totalmente vetada. Por sua vez, o artigo 1º do referido projeto de lei indica a obrigatoriedade da disponibilização de planilhas sobre todas as verbas estaduais e federais recebidas pelo município. O referido projeto representa a verdadeira cópia da lei federal, qual seja, Lei de número 12.527/2011, que dispõe sobre a transparência de todos os entes da federação. Assim como a legislatória, a lei ora em comento traz incumprido em seu artigo 3º, inciso 1, o princípio da publicidade em verbas. Artigo 3º. O procedimento previsto nessa lei destina-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e deve ser executados em conformidade com o princípio básico da administração pública e com as seguintes diretrizes. Primeiro, observância da publicidade com preceito geral e do sigilo com exceção. A lei vulgarmente denominada Lei da Transparência visa garantir a publicidade de todos os atos dos órgãos e entidades públicas promovendo, independentemente de requerimentos, a divulgação local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, informações de interesse coletivo ou geral por eles produzido ou custodiada. Frente a isso, nos termos do artigo 8, parágrafo 1º da Lei de número 12.527/11, os órgãos e entidades públicas são obrigados a prover a publicação dos seguintes atos. Primeiro, registro das competências e estrutura organizacional, endereço e telefone das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Segundo, registro de qualquer repasses ou transferência de recursos financeiros. Terceiro, registro das despesas. Quarto, informações concernentes a procedimento licitatório, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Quinto, dados gerais para o acompanhamento programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. Sexto, respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Assim, a lei municipal se apresenta desnecessária, vez que a legislação federal supre a necessidade do acesso à informação do Poder Legislativo, bem como a todos os cidadãos, de forma ampla e satisfatória. A legislação federal, além de sua maior amplitude, prevê punições severas aos órgãos e entidades que não garantirem o pleno acesso às informações. Assim, se recomenda-se o veto do presente projeto da lei, haja vista o claro vício da iniciativa da Igreja Casa de Leis, bem como a existência de leis federais que dispõem amplas efetivamente sobre o tema em comento. Diante do disposto, recomenda a exploraria o veto total ao projeto de lei. Bom Jesus Perdões, 23 de maio de 2013, Alexandre dos Prazeres Maria, procurador jurídico do município. Bom Jesus Perdões, 23 de maio de 2013. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus Perdões, nos termos da Lei Orgânica Municipal, artigo 45, o Poder Executivo informa a Vossa Excelência que veta o projeto de lei de número 010/2013, de autoria do chefe executivo municipal de Bom Jesus Perdões, conforme o texto anexo advertindo que o veto é total. Sem mais, colhemos o ensejo para ratificar a Vossa Excelência nossos mais protestos de estima e respeito. Subscrevo. Atenciosamente, Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal. É louvável a iniciativa do vereador, porém a proposta, nos termos do artigo 45 e 62, 7 da Lei Orgânica Municipal, há que ser vetada totalmente por padecer de vícios legais e formais. O projeto de lei de número 10/2013, de autoria do vereador Diego Mendes de Souza Ribeiro, que dispõe sobre, obriga o Poder Executivo a dar publicidade à unidade mista de saúde e pronto-socorros, os nomes dos médicos plantonistas e da outras providências, criando o dever de, por parte do Poder Executivo, a fixar um quadro informativo na unidade mista de saúde e nos pronto-socorros de Bom Jesus Perdões, em local acessível e visível, aos usuários e pacientes, contendo a escala mensal de todos os médicos, sob pena de multa. Tal lei traduz ingerência na competência exclusiva do chefe executivo pelo Poder Legislativo,
pois que dispõe sobre matéria tipicamente administrativa, qual seja o funcionamento dos serviços públicos, em afrontas ao artigo 5º, 47, inciso 2º, e 19º e 154 da Constituição do Estado de São Paulo. A premissa da referida proposta é completamente equivocada, pois não se justifica na continuidade da prestação de serviços públicos e acesso do cidadão à saúde, que independente de qual profissional prestará ou não o serviço, e sim a existência e a disponibilidade do serviço essencial. A Constituição Federal, em seu artigo 196, garante aos cidadãos o acesso à saúde, senão vejamos. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O projeto em comento não representa a garantia de acesso à saúde aos cidadãos, apenas reprisa-se, traduz ingerência na competência exclusiva do chefe do Executivo pelo Poder Legislativo. Importa ao cidadão que esse tenha acesso à saúde, independentemente de qual profissional ele atenderá, cumprindo-se o princípio da impessoalidade na prestação de serviços públicos. Outro sim, compete ao prefeito organizar e executar todos os atos da administração municipal. Compete-lhe também a iniciativa de leis nesse sentido, como já decidiu o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, dentre outros, no julgamento de ação direta da inconstitucionalidade número 158.730-0/0-00. Relator, desembargador Debatim Cardoso, em 1º de outubro de 2008, e na ação direta de inconstitucionalidade 9054-986-2008.8.26.0000. Relator A.C. Matias Couto, em 27 de maio de 2009, sob pena de subordinação de um poder a outro sem respaldo constitucional. Em caso análogo, entendeu também o Tribunal de Justiça de São Paulo, como se vê, dentre outros, na ação direta de inconstitucionalidade de número 014.394-3.943.2011.8.26.0000, relator desembargador Walter de Almeida Guilherme, julgado em 18 de janeiro de 2012. Ação direta de anconstitucionalidade, ajuizamento pelo prefeito de Tuaruna, Lei Municipal de número 2064, de 10 de junho de 2011, que dispõe sobre a padronização da pintura de prédios públicos, define a aplicação de cores e da outra providência, matéria constitutiva reservada ao chefe do Executivo, vício de iniciativa configurada. Outro sim, a lei, ora ou julgada, cria despesa, sem previsão de recurso, inadmissibilidade, violação aos artigos 5º, 25 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, inconstitucionalidade configurada, ação procedente. Em suma, o cerne da questão não é a possibilidade do município editar normas regulando a matéria, mas sim a iniciativa de leis nesse sentido, ao criar para o Poder Executivo a obrigação de publicar na Unidade de Saúde, postos de saúde e pronto-socorros os nomes dos médicos plantonistas que atenderem a população, mas sim a incidência de multa ou sanção de forma arbitrária. Sabe-se que, atualmente, a prestação de serviço médico a título de plantão é realizada por empresa terceirizada, devidamente contratada através de processo de licitação e contrato administrativo. Como contratada, esse é responsável pela contratação, manutenção e gerência dos médicos plantonistas, tornando impossível a administração pública a ciência de qual profissional estará na escala de plantão. Diante do exposto, recomenda essa Procuradoria o veto total ao projeto de lei, sugerindo-se ao Legislativo que faça a indicação da lei ao Executivo e que, após estudos de conveniência, utilidade e viabilidade de disponibilização de planilha semanal mensal dos médicos
que prestarão serviços médicos como plantonista na unidade mista de saúde e nos pronto-socorros municipal. Bom dos Perdões, 21 de maio de 2013, Alexandre dos Prazeres Maria, procurador jurídico do município. Ofício de número 0024/2013. Bom Jesus dos Perdões, 27 de maio de 2013. Prezados senhores, em anexo estou encaminhando o balancete analítico das receitas e despesas referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2013, para apreciação desse douto plenário. Na oportunidade, renovo os protestos de estima e consideração. Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal. Ofício de número 0025/2013. Bom Jesus Perdões, 27 de maio de 2013. Prezados senhores, atendendo à Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, estou encaminhando os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao primeiro e segundo bimestre e o primeiro quadrimestre de 2013, para que seja fixado em local acessível ao público, visando dar publicidade aos mesmos. Na oportunidade, renovo os protestos de estima e consideração. Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal. Bem, terminado a leitura dos vetos 09 e 10/2013, como também os balancetes e relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal, os vetos serão encaminhados às comissões para estudos e pareceres. Agora passo a palavra ao nobre segundo secretário, o vereador Hélio Gonçalves, para que proceda a leitura do expediente dos senhores vereadores. Indicações de 72 a 74/2013 e requerimentos 8 e 9/2013. Indicação número 72/2013. Indico a mesa ouvido do douto plenário, com amparo legal nas diretrizes regimentais, para que seja oficiado ao Santíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido de que este mande construir com urgência no canteiro central da rua Manuel Rodrigues dos Santos um acesso à rua João de Deus Gonçalves, para que entre em Bom Jesus dos Perdões através do portal, bem como para aqueles que saem da rua João de Deus Gonçalves e desejam acessar a rua Manuel Rodrigues dos Santos em direção ao centro da cidade. Justificativa. Como se denota pelas inclusas fotografias, aqueles que chegam à nossa cidade pela Avenida Marginal e passam pelo portal, caso queira entrar na rua João de Deus Gonçalves, tem que entrar na contramão ou utilizar de duas alternativas, quais sejam dar a volta pela rua Belo Horizonte ou entrar um pequeno trecho na contramão, de frente ao posto em Erotero, colocando-se em risco e pondo em risco a terceiros. Da mesma forma, quem está saindo da rua João de Deus Gonçalves e rumo para o centro da cidade terá que retornar até de frente ao referido posto e ali terá novamente que voltar ao centro da cidade. Isso significa que o retorno ali existente e deve continuar só beneficia os clientes no mencionado posto de combustíveis, mas não a população como um todo, o que convenhamos não é algo que se justifique. Sala de Sessões, 27 de maio de 2013. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Indicação número 73/2013. Indicamos ao prefeito municipal, cumpridas as formalidades regimentais, para que envie projeto de lei à Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, autorizando o desdobro de lotes do plano de loteamento e arrumamento, denominando Jardim Bela Vista, a fim de regularizar a situação de fato consolidada. Sala de Sessões, 27 de maio de 2013. Vereadores Pedro Domingues de Oliveira, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Diego Carribeiro, Hélio José Viana Gonçalves, José Fernando de Oliveira, Paulo Sebastião Bueno, Raimundo Aparecido Bueno, Rosângela Escudeiro, Rosilene Camargo Pazinato, Valdomiro de Paiva e Vanderlei Teixeira.
Indicação número 74/2013. Indicamos à mesa ouvido do outro plenário, com o devido amparo legal, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito, visando solicitar que seja construída uma proteção com muro, tela ou qualquer outro tipo de objeto no entorno da construção do futuro posto de saúde, em construção na Vila Operária. Justificativa: o referido posto de saúde está sem janelas e portas, tendo sido frequentado por marginais traficantes viciados de toda espécie de drogas, além de prática a prostituição. Caso não se torne providências, haverá, por certo, uma tomada do local, por parte de delinquentes e a natural depredação da obra. Sala de Sessões, 29 de maio de 2013. Vereadores: Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Diego Mendes de Souza Carribeiro, L. José Viana Gonçalves, José Fernando de Oliveira, Paulo Sebastião Bueno, Pedro Domingues de Oliveira, Raimundo Aparecido Bueno, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, Rosilene Camargo Pazinato, Valdomiro de Paiva e Vanderlei Bocuse Teixeira. Requerimento número 08/2013. Requeremos à mesa ouvido o plenário cumpridas as formalidades regimentais com fundamento no artigo 216/8 do regimento interno desta Casa de Leis, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que seja enviada a esta casa com urgência informações sobre o terreno desafetado através do projeto de lei número 09/2013, em que foi aprovado por esta Igreja Câmara Municipal no dia 25 de fevereiro de 2013, onde deveria ser construída uma creche e há somente um amontoado de terras, sem sequer um único tijolo assentado. Lembrando que, por informações obtidas, já houve a licitação para o início das obras e até a presente data nada foi feito. Sala de Sessões, 29 de maio de 2013. Vereadores: Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Diego Mendes de Souza Carribeiro, L. José Viana Gonçalves, José Fernando de Oliveira, Paulo Sebastião Bueno, Pedro Domingues de Oliveira, Raimundo Aparecido Bueno, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, Rosilene Camargo Pazinato, Valdomiro de Paiva, Vanderlei Bocuse Teixeira. Requerimento número 09/2013. Requeremos à mesa ouvido o plenário e cumpridas formalidades regimentais com fundamento no artigo 216/8 do regimento interno desta Casa de Leis, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que seja enviada a esta casa com urgência os valores até o presente arrecadados com a taxa de recolhimento de lixo e qual a aplicação dada a esses valores, pois sabemos que não se trata de nenhuma verba irrisória, mas um montante que poderá sanar uma série de problemas que vêm há muito tempo afetando nossa cidade, tais como a saúde e educação, entre outros. Sala de Sessões, 29 de maio de 2013. Vereadores: Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Diego Mendes de Souza Carribeiro, L. José Viana Gonçalves, José Fernando de Oliveira, Paulo Sebastião Bueno, Pedro Domingues de Oliveira, Raimundo Aparecido Bueno, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, Rosilene Camargo Pazinato, Valdomiro de Paiva e Vanderlei Bocuse Teixeira. Bem, terminado a leitura do expediente dos senhores vereadores, as indicações de 72 a 74/2013 serão encaminhados ao chefe do Poder Executivo para as providências cabíveis. E com relação aos requerimentos 8 e 9, na segunda parte da sessão, votaremos ele em plenário. Agora eu volto a palavra novamente ao segundo secretário para que proceda a leitura do expediente de terceiros. O processo TC número 1273026/2011, contas municipais do exercício de 2011. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer. TC-001-273/026/11. Contas anuais. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Prefeito: Carlos Viginic Júnior e Eduardo Henrique Macei. Períodos:
de 10/1/2011 a 27/6/2011. Prefeito Carlos Enginique Júnior. E de 1/1/2011 a 9/1/2011. Prefeito Eduardo Henrique Macedo. E 28/6/2011 a 31/12/2011. Assunto: prestação de contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial do município, sob apreciação contas relativa ao exercício de 2011. Acompanho TC 001273/126/11 e expedientes TC 039309/026/11 e TC 032-964/026/12 e TC 033-382/026/12. Vistos, relatados e discutidos os autos pelo voto dos conselheiros Robson Marinho e presidente e relator Edgar Camargo Rodrigues e Sidney Stanislau Beraldo, e a segunda Câmara, em sessão de 19 de março de 2013, nos termos do voto do relator, juntado aos autos, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas do Prefeito Municipal de Bom Jesus Perdões, exercício de 2011, exceção feita aos atos porventura pendentes de apreciação por este tribunal. O presente procurador Rafael Antônio Baldo, na ocasião, reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis: aplicação no ensino 25,05%, aplicação na valorização do magistério 68,87% e a utilização em 2011 dos recursos do Fundeb 99,87%, aplicação na saúde 24,93%, despesa com pessoal e reflexo 39,94% é o déficit orçamentário de 7,51%. Publique-se em São Paulo, 15 de abril de 2013. Presidente e relator, Robson Marinho. Bem, senhores, de acordo com o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o parágrafo 2º do artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, ficará assegurado o exame e a apreciação das contas do município referente ao exercício financeiro de 2011 durante 60 dias, por qualquer contribuinte e que, atendendo ao disposto no parágrafo 3º do artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, fica designado no prazo acima a contar desta data, todas as segundas-feiras, das 16 às 18 horas, a apreciação das contas do município do exercício de 2011, por qualquer contribuinte que tenha agendado com antecedência de 48 horas junto à Secretaria da Câmara Municipal. Realizaremos, nesse momento, a formação de uma comissão especialmente designada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 143 da Lei Orgânica Municipal, para examinar e emitir parecer sobre as contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício financeiro de 2011, a ser composta neste ato pelos vereadores indicados a seguir pelas respectivas bancadas. Então, vou suspender a sessão por 5 minutos para que os senhores se reúnam e indiquem os respectivos membros da comissão.
Senhores vereadores, eu reabro a sessão e declaro que a Comissão Especial para Apreciação das Contas Municipais do Exercício Financeiro do ano de 2011, processo TC 1273026/2011, ficou assim composta. Presidente, vereador José Fernando de Oliveira. Relator, vereador Hélio José Viana Gonçalves. Membro, vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Agora retorno a palavra novamente ao segundo secretário, para que proceda a leitura do expediente recebido de terceiros. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, Comunicado CM 138321/2013. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bom dos Perdões, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programa Cota, parcela 004, data de 17/5/2013, valor de R$ 86.501,95.
Câmara dos Deputados, deputado Vanderlei Macris, São Paulo, 3 de junho de 2013. DVM/DF Emendas Saúde Básica /2013. Senhor Prefeito, com meus cumprimentos e atendendo à solicitação dos vereadores Paulo Sebastião Bueno e Hélio José Viana Gonçalves, informo que apresentei a emenda ao Orçamento Geral da União /2013, emenda de 23.660010 em favor do município de Bom Jesus dos Perdões no valor de R$100 mil para a reformada Unidade Básica de Saúde no Programa Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, GND 3, junto ao Ministério da Saúde. Comunico que a emenda já foi incluída no site do Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura receberá, através do e-mail cadastrado no FNS do Fundo Municipal de Saúde, a senha para a inclusão do projeto. Após a inclusão, a proposta receberá um número que solicito a gentileza de informar através do e-mail deputado Vanderlei Macris, @hotmail.com, para que a minha assessoria possa acompanhar sua tramitação no Ministério, colocando-se à inteira disposição para qualquer esclarecimento que fizerem necessários. Renovo meus protestos de elevado apreço e consideração. Deputado Federal Vanderlei Macris. Com abraço comigo, estimado presidente, aprovei o convênio de R$100 mil para a infraestrutura urbana no bairro das Chacras Nevi. Governador Geraldo Alckmin, Governo do Estado de São Paulo. Um convite da Câmara Municipal de Louveira. Prazer convidar a participar da realização sobre a legislação municipal e meio ambiente, que será no dia 13 de junho, às 9h30, na Câmara Municipal de Louveira. O requerimento número 955 de 2013. Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso 8º da Consolidação do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população de Bom Jesus dos Perdões, aniversário do município a ser comemorado no dia 22 de maio. Requeiro ainda que desta manifestação desse ciência ao senhor prefeito Eduardo Henrique Macei e o senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Sebastião Bueno. Justificativa. Cumprimentando o povo acolhedor do município de Bom Jesus dos Perdões e suas dignas autoridades, por mais um aniversário deste município, formulando através da presente propositura as congratulações deste poder. Sala de sessões em 7 de 5 de 2013. Um convite da Secretaria de Estado de Saúde e Direitos de Pessoas com Deficiência, que será no dia 4 de junho de 2013, terça-feira, às 10h30, no local auditório da unidade Vila Mariana, Rua Domingo de Souto, 100, São Paulo. Um comunicado da Associação Paulista de Municípios, ofício número 040/2013, São Paulo, 15 de maio de 2013. Prezado presidente, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou no último dia 9 de maio o substituído ao projeto de reforma do ICMS que modifica o projeto de resolução 1/2013, cujo original objetivo era simplificar a legislação do imposto, unificando alíquotas, permitindo a fim de guerra fiscal entre estados e últimas análises, preservando as condições atuais de receitas do estado e município, com cota parte do ICMS. No formato do substitutivo aprovado, mantendo várias alíquotas, o estado de São Paulo poderá perder até 7,5 bilhões anuais em arrecadação, fato que certamente refletirá diretamente nos orçamentos municipais, visto que até 25% desse recurso é destinado ao conjunto dos municípios. Mais uma vez, a alteração de legislação na esfera federal atinge duramente as receitas do município, que já se de longe o ente federado mais penalizado com as repartições dos tributos arrecadados. A Associação Paulista do Município, APM, através de seu presidente signatário desta, participa do protesto do Estado de São Paulo, estando em audiências em 14 de 5 de 2013 com o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros,
e com o vice-presidente da República, Dr. Michel Temer, integrando os ofícios cujas cópias seguem em anexo abaixo. Na defesa do interesse dos municípios paulistas, novamente apelamos para uma união de todos, prefeitos e vereadores, e certamente será produtiva qualquer manifestação contra a tramitação daquele substituto no Senado Federal. Solicitamos ainda a especial gentileza de dar conhecimento do teor desses documentos aos seus pares nesta Casa de Leis, pela relevância, se possível, com a leitura em plenário. Saudações, deputado estadual Celso Gibe, presidente da PM. Um convite também da UVT, União dos Vereadores do Brasil, Encontro Nacional de Legislativos Municipais, nos dias 19, 20 e 21 de junho. Convidamos essa Casa de Leis para participar de mais uma etapa do debate pelo Brasil, que será no dia 19, 20 e 21. Aqui está no Hotel Congonhas, Rua Baronesa, Bela Vista, Campo Belo, São Paulo. Bem, terminado a leitura do expediente em terceiros, as correspondências ficarão à disposição dos senhores vereadores, como também de qualquer outro interessado. Agora eu coloco a tribuna à disposição dos senhores vereadores, e o primeiro vereador a fazer uso da palavra é o vereador Valdomiro de Paiva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, internautas, boa noite. Se o vereador venha a essa tribuna, senhor presidente, para fazer uma colocação da importância de nós analisar, somente agora, a partir de 2013, os balancetes analíticos de receita e despesas que a Prefeitura encaminha a essa casa, com a ordem do dia, foi referente aos meses de janeiro a abril. E eu entendo que é muito importante nós, vereadores, analisar, porque, veja bem, quando chegar em 2014, 2015, provavelmente nós vamos receber aí as contas do Tribunal de Contas, e a gente torce, né, e trabalha para isso, que esteja dentro dos parâmetros, né, dentro da legalidade, para que não haja o que está acontecendo, essas contas todas de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e agora 2011, todas desfavoráveis e rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Por quê? Porque a gente pode sugerir ao prefeito a regularidade dessa situação, principalmente em relação às ações que não estão corretas. Eu pude analisar por cima ali o parecer do Tribunal de Contas, e há um déficit muito grande, orçamentário, sobre as contas da nossa cidade. 2011, por exemplo, a não aplicação de índice relacionado à educação, né, não é o caso, mas em outras contas sim, o não pagamento de precatório, algumas irregularidades com alguns funcionários, principalmente de alto escalão, e é muito importante que a gente passe a analisar os balancetes mensais. Inclusive, se for possível, eu tenho esse vereador pretende requerer os empenhos, porque os empenhos vêm instruídos com a nota fiscal. E um pouco que eu olhei ali no balancete analítico, eu vejo ali contratação de serviço em valores altíssimos. Prestação de serviço, por exemplo, nas contas de 2011, há uma denúncia, inclusive, com relação à contratação de prestação de serviço. Eu acho que cabe a essa casa acompanhar a contratação de serviço. Eu chamo a atenção, por exemplo, no serviço que é prestado em Petões, caríssimo, e que nós vamos ter que solucionar até agosto de 2014 em relação aos resíduos sólidos, ao lixo. Nós gastamos em média de 90 a 100 mil reais por mês de lixo, de transporte. Como está sendo conduzido
né, essa situação. Nós sabemos que é uma empresa que presta serviço, né, sem muita fiscalização, né, sem controle de pesagem, e às vezes nós estamos jogando dinheiro público no lixo, né. É preocupante, né, porque realmente a gente sabe que balanço contábil ele é muito difícil até de acompanhar pelo dado, pelo conhecimento, né. A gente encontra alguma dificuldade, mas é muito importante que a gente passe a discutir com a equipe técnica da prefeitura essa situação, mandar só a documentação para nós aqui e não justificar o destino somente da despesa, né? A gente está constatando aí nas contas, sempre resta a pagar, sempre resta a pagar. Você nunca sobra recurso para o próximo ano. Então é só despesa que a gente tem que tomar essas cautelas. Por outro lado, presidente e demais vereadores, é com muita tristeza que a gente assine um requerimento pedindo para o Executivo isolar, fechar uma obra pública para evitar que vândalos, para que ocorra alguns delitos, como o uso de entorpecente, né, prostituição. Seria importante que a gente requeresse ao Executivo para que terminasse essa obra e integrasse a população. Então, o requerimento aí, 8, se não me engano, pedindo ao prefeito para que feche lá a unidade básica de saúde localizada na Vila Operária, para evitar todo esse contraste. É importante que o Executivo se atente para que termine essa obra. Eu sei que os recursos estão todos comprometidos, não tem verba para isso, mas é preciso retomar todo esse avalanche de irregularidade ocorrido em nossa cidade, para que a gente possa retomar aí o crescimento, o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então é oportuno também, por outro lado, né, nós temos que sugerir ao Executivo para que honre, né, e cumpra essas obrigações. Então o requerimento é válido por esse sentido. Por outro lado, foi lido ali uma correspondência que vai ter um evento na cidade de Louveira. Recentemente, acredito que muitos de vocês acompanhou na Rede Globo, no Globo Repórter, uma reportagem sobre Louveira. Foi uma das cidades do estado de São Paulo que mais desenvolveu. E eu sei que o Executivo está preparando uma lei, um projeto de lei, no sentido de dar incentivo às instalações de indústria na cidade. Seria muito importante, eu estava conversando com a vereadora Rosa, de nós agendarmos a visita nesse evento e conversar lá com o vereador de Louveira como que eles procederam na legislação desse incentivo. Porque a renda per capita de Louveira teve um crescimento muito grande. E Louveira, como Jarinu, que é uma cidade que está desenvolvendo fantasticamente, aqui o sul de Minas Extrema, né, Indaiatuba, e uma outra cidade lá em Campo Grande, em Mato Grosso, se eu não me engano. E é importante para que a gente possa discutir com o Executivo essa possibilidade de montar uma lei nesse sentido mesmo, para que venha para a nossa cidade essas indústrias de porte grande, né? Grandes empresas, para que possam instalar em nossa cidade, acabam com o desemprego e recolhem os encargos de nossa cidade, para que a gente possa aumentar a nossa renda e sair desse déficit orçamentário tão grande que vem aí denegrindo a nossa imagem e deixando o Executivo sem condições nenhuma de fazer obra para a nossa cidade. Momento assim. Obrigado, meu vereador. Nesta primeira parte da sessão, só tendo a inscrição do vereador Valdomiro de Paiva para o uso da tribuna, eu gostaria também de fazer um comentário, se bem rapidamente, a respeito. Primeiramente, eu gostaria de externar aqui, em nome dessa Casa de Leis, as nossas condolências
ao deputado estadual Celso Giglio, que sofreu um grave acidente nesse feriado, onde, devido a esse acidente, houve o falecimento de sua esposa e ele está hospitalizado. Até porque o deputado estadual Celso Giglio é um grande defensor, sempre foi um batalhador em defesa dos municípios paulistas. Então fica aqui as nossas condolências à família do deputado Celso Giglio. E também um comentário bem rápido sobre a emenda proposta pelo deputado federal Vanderlei Macris. Até foi um fato interessante. No dia da visita do governador da cidade de Bragança Paulista, quando nós estivemos lá para entregar o documento, a carta regional ao governador, o deputado Vanderlei Macris foi um dos que nos ajudou ali a se organizar ali para a gente poder ter acesso ao governador. E daí, por um minutinho assim, eu e o Hélio chegamos do lado dele e falei: deputado, vê se o senhor tem condições de propor uma emenda, algum recurso para a nossa cidade, principalmente na área da saúde. Ele falou: eu vou ver o que eu posso fazer. E ele nos enviou esse ofício, né, que ele propôs uma emenda no Orçamento Geral da União, de R$100 mil para a estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde. Então fica aqui os nossos agradecimentos ao deputado Vanderlei Macris, deputado federal do PSDB, que está propondo aqui uma emenda de R$100 mil para a cidade de Bom Jesus dos Perdões. Os nossos agradecimentos ao deputado. E estamos recebendo também um ofício aqui, ou melhor, um telegrama do excelentíssimo senhor governador do estado, Geraldo Alckmin. Ele está liberando aqui para a cidade de Bom Jesus dos Perdões R$100 mil para a infraestrutura urbana no bairro Chacras Nelly. Nossos agradecimentos também. E eu gostaria também, bem rapidamente, gente, de fazer um pequeno comentário com relação às contas do município de 2011. Nós estivemos agora há pouco numa reunião aí com os vereadores, e eu coloquei meu ponto de vista com relação às contas do município. Eu acho que é muito preocupante, certo? Desde 2006 até 2011, o déficit orçamentário do município vem crescendo, né? O ano que atingiu o maior valor foi o ano de 2010, né, que chegou ao patamar de 12%. Hoje o patamar da dívida é 7,51% de déficit orçamentário, é um índice muito alto, e alguma providência precisa ser tomada, né? Porque não dá para continuar o município nessa situação financeira que se encontra, certo? Porque, veja bem, a receita do município ela está toda comprometida. Com recursos próprios do nosso orçamento, nós não temos dinheiro, mas nem para consertar uma calçada. Não existem recursos para nada. E qual é a fórmula? A fórmula é cortar a despesa. Não tem outra saída. Não existe saída mágica. Se tiver vontade de querer resolver, o remédio tem que ser amargo. Tem que ter demissão de pessoal, que a prefeitura está, muita gente na prefeitura. Tem que cortar despesa com contratos altíssimos, como o nosso vereador Valdomiro falou. Nós temos contrato alto no lixo, na área da saúde, enfim, tem que achar mecanismo para cortar despesa, senão o município não sai do vermelho. Certo? Para vocês terem uma ideia, o resto a pagar que ficou com relação ao exercício de 2012 é na casa de 4.600.000. As contas de 2012 também serão rejeitadas, não tenha dúvida disso. E com um agravante ainda, não houve pagamento em dia para o Fundo de Previdência. Então, até 2012, certo? As contas serão rejeitadas mesmo. Agora, ainda existe tempo
Só basta ter vontade de resolver. A partir de 2013, se o prefeito se conscientizar, né, e pôr o pé no freio e cortar a despesa, consegue tirar o município da situação em que se encontra. Se não tiver essa vontade, vai ser mais 4 anos de contas rejeitadas, do município fechando suas contas no vermelho. É lamentável, é triste, porque a gente sabe, nós sabemos que o município precisa de tantas coisas, tantas obras precisam ser realizadas no nosso município, tanta coisa precisa ser feita, e o município não tem recursos para fazer. Se conseguir fazer alguma obra, é devido a recursos que vêm do Estado, que vêm da União, porque com recursos próprios não consegue fazer absolutamente nada. Então, até quando a gente vai nessa situação? Eu acho que nós temos obrigação, certo, de orientar o prefeito, cobrar dele atitudes, medidas para que se resolva essa situação. Ninguém vai ficar aqui também só tirando pedra, certo? Não é isso. A gente tem que dar a nossa contribuição também, certo? Qual é a nossa contribuição? É levando para o prefeito aonde que ele tem que cortar os gastos, certo? Essa é a nossa função. Agora depende muito do executivo. Se tiver vontade em consertar, conserta. Se não tiver vontade, vai ser isso mesmo. Vai ser mais 4 anos de retrocesso para a nossa cidade. Veja bem, desde 2006 a dívida vem aumentando. Então precisa ter um basta. Entendeu? Ninguém consegue governar dessa forma. Então era essa o meu comentário que eu gostaria de fazer. Eu vou suspender a sessão pelo tempo regimental e retornaremos em seguida. Senhores vereadores, eu reabro a sessão e solicito ao primeiro secretário para que proceda a chamada regimental para a constatação de quórum em plenário. Chamada regimental, 18ª sessão ordinária, 3 de julho de 2013. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Hélio José Viana Gonçalves. Presente. José Fernando de Oliveira. Presente. Paulo Sebastião Bueno. Presente. Pedro Domingos de Oliveira. Presente. Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Valdomiro de Paiva. Presente. Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Bem, havendo quórum legal, solicito novamente ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei 032/2013, alteração da lei 1402/97, Conselho de Saúde. Bonde dos Perdões, 28 de maio de 2013. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Parecer conjunto de número 03/2013. Nós, abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir o parecer ao projeto de lei de número 32/2013, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, dispondo sobre: altera a redação dos incisos 1, 2 do artigo 3 da Lei Municipal de número 1402/1997. Parecer dos relatores. O projeto de lei visa a adequação do serviço público municipal, a determinação do Conselho Nacional de Saúde. O projeto de lei atende a diretrizes traçadas pela Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e pelas leis. No mais, atende ao interesse público com significativo avanço na representatividade e cidadania. José Fernando de Oliveira, relator. Vanderlei Bocuse Teixeira, relator. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, adotamos o parecer supra da relatoria. Opinamos pela aprovação do projeto de lei. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, presidente. Valdomiro de Paiva, membro.
Pela Comissão de Saúde, acolhemos a manifestação dos relatores. Rosilene Camargo Pazinato, presidente. Pedro Domingos de Oliveira, membro. Bem, terminado a leitura do expediente das comissões referente ao projeto de lei 032/2013, os senhores gostariam de se pronunciar a respeito do projeto? Com ninguém se manifestando, coloco o projeto de lei de autoria do chefe do Executivo, número 32/2013, o projeto alteração dos incisos 1º e 2º do artigo 3º da Lei Municipal número 1402/97. O projeto de lei 032/2013 está em votação pelo plenário. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Portanto, o projeto de lei 032/2013 foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, coloco em discussão pelo plenário o requerimento número 08/2013 e requerimento 09/2013. Os respectivos requerimentos estão em discussão pelo plenário. Ninguém gostaria de se manifestar? Então, ninguém se manifestando, eu coloco o requerimento número 08/2013 em votação pelo plenário. O requerimento número 08/2013 são informações sobre o terreno desafetado. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Portanto, o requerimento número 08/2013 foi aprovado por unanimidade de votos. Coloco também em votação o requerimento número 09/2013. O requerimento número 9/2013 solicita informações sobre taxa de lixo. Vereador Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. E vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Portanto, o requerimento número 09/2013, que requer informações sobre a taxa de lixo, foi aprovado por unanimidade de votos. Terminado a votação dos requerimentos, eu coloco a tribuna à disposição dos senhores vereadores para quem quiser fazer uso. Para uso da palavra, o vereador José Fernando de Oliveira. Boa noite, nobre presidente, vereadoras, vereadores, nossos amigos internautas, público presente, boa noite. Senhor presidente, a gente vê a necessidade do Parque Hortência, né, e a luta da administração atual em conseguir sanar a questão das águas fluviais daquele bairro. Então já tem conseguido vários recursos, fiquei muito feliz, né, agora ouvindo o vereador Guinha e também do vereador Diego, que estão conseguindo também mais R$1 milhão, né, para saneamento. É
É isso aí, vereador. Então, isso é muito importante, vindo do deputado federal, Guilherme Campos, deputado muito forte na região, e está bastante solidário com os seus perdões. E também conseguiu um recurso com o deputado do Partido Verde, o Pena, R$300 mil, que também estamos colocando através de mim e do vereador Deco, lá no Parque Hortência. Também o deputado André do Prado liberou também um recurso através da vereadora Rosângela e do vice-prefeito, mais 300 mil. E, enfim, são recursos importantes para um bairro que não tem nada, um bairro que ainda está, várias ruas lá estão sofrendo com esgoto a céu aberto. E diante a esta conclusão dessas obras, eu acho que uma grande parte já vai ser realizada, porque aí vai faltar o que? A parte de cima, que é a parte, né, que a gente fala da caixa, ou asfalto, ou pavimentação, ou bloquete, ou seja, a parte de água é o que vai resolver, principalmente águas pluviais. A gente tem recebido bastante reclamação aí dos moradores aí da Avenida Santos Dumont, exatamente onde eu tenho o Mercado Olímpico 2, né, ali próximo ao Espetinho do Louro, que as águas lá de cima, né, todo o material que é colocado lá em cima, como raspa, como bica corrida e pedra, rachão, com uma forte chuva, ela é jogada toda lá para baixo. Então isso espero que resolva, né? E o prefeito, diante a esses recursos, ele decretou, né, uma comissão que é composta pelo senhor José Natalino dos Santos, que ele é contador na prefeitura e fica como chefe do gestor e responsável pelas finanças dos convênios. Também o senhor Joaquim Pereira, que é responsável pelo chefe dos convênios e contratos, e o engenheiro José Roberto da Silva Teixeira, que é o responsável técnico pela fiscalização da obra. Então agora eu acho que tem a comissão, está chegando os recursos e o bairro espera as obras. Vamos acompanhar firme, exigente e vigilante, né, que realmente as coisas aconteçam, que os moradores de lá vejam que a Câmara Municipal, a Prefeitura está trabalhando em prol daquele bairro e que não está abandonado, como muitos moradores falam. Também quero me pronunciar, senhor presidente, a respeito do lixo, né, que quando nós estávamos aqui naquela legislatura passada, eu votei a favor da taxa de lixo, o compromisso da administração foi a seguinte, que no final desse exercício, de 2013, adquiria-se com esse recurso um caminhão, truque, né, aquele caminhãozão grande, para que então o próprio município realize o transbordo. Né? Hoje, como disse o vereador Valdomiro, gasta-se de 95 mil a 110 mil por mês com lixo. Então a administração está preocupada com esse gasto, que ele vê como uma sangria desatada, né? Há passos lentos, mas há um processo de reciclagem, um plano de reciclagem dentro do município, que ainda não foi colocado em execução por alguns ajustes que faltam e algumas licenças ambientais. Então vamos aguardar, né, agora esse requerimento que foi votado e que se cumpra realmente, né, que compra esse caminhão e que realmente comece a fazer o transbordo para a gente ter um controle maior sobre a pesagem, sobre o custo realmente, quanto é, a fim de baratear esse custo. Não, vereador, se me permite uma parte, eu até, vereador Fernando, eu sugeri ao prefeito, já há alguns meses atrás, que essa taxa de lixo, ela acho que vai representar uma receita em média de 60 mil reais por mês para a prefeitura. E eu sugeri ao prefeito que ele abrisse uma conta separada para que esse dinheiro fosse aplicado numa conta separada. Porque da forma que está ocorrendo, esses recursos entram no montante geral da receita do município, ele não vai conseguir pegar esses recursos e comprar o caminhão de lixo como foi prometido, certo? Então eu já falei com o prefeito sobre isso, espero que ele se atente para isso,
certo? Porque senão ele vai ter dificuldade. Vai chegar no final do ano e ele não vai ter o dinheiro para comprar o caminhão de lixo. O equipamento de 450 mil, quase O custo é alto, né, da compra. Então eu espero que ele faça isso, que ele tem mais condições de administrar esses recursos que estão entrando para que ele efetue a compra do caminhão. Exato. Também outro assunto, presidente, que eu queria frisar, é que acompanhando a TV Senado, de quinta-feira, melhor, de quarta-feira, véspera de feriado, eles estavam discutindo a questão das câmaras municipais ser a última, né, a dar o voto nas contas que são rejeitadas ou aprovadas pelo tribunal. E o senador Pedro Simão, ele acha que é um pouco perigoso, né, a Câmara Municipal ser a última a dar a reprovação ou a rejeição ou a aprovação das contas. O porquê? Porque é um órgão que é manipulado politicamente. Até concordo com ele. Mas para isso tem que escrever na Constituição Federal, né? Sem isso, continua ainda a Câmara Municipal sendo a última a dar o voto. Nesse sentido, eu queria comunicar aos vereadores que em 2011, né, o prefeito atual, ele pegou já no meio do ano, né, ele não tinha conhecimento nenhum das finanças do município, né? Então a gente tem que ter um pouco de cautela, né, relevar algumas situações, e vamos questionar, claro, o Zé Natalino, o Sr. Rosário, a Hilda, né, e como diz o vereador Valdomiro, realmente pôr um ponto final nessa história, né? Desde 2004, a Bom Jesus vem sofrendo contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, que a gente tem que ver onde está esse erro e realmente apontar e sanar, né? Com relação às dívidas, né, que os munícipes têm com a prefeitura, tem que arrumar uma forma de receber esse dinheiro, né? Chega-se quase perto de 8 milhões de reais. Isso aí não pode ficar parado. A gente tem que conversar com o executivo para ele criar alguma forma de parcelar esse débito com os contribuintes, né? Se for preciso até consultar o Tribunal de Contas, se pode isentar juros e multas, se possível fazer, né, para fim de que recolha esse valor. Se recolher metade já está bom, já é um grande avanço. E a gente para de todo ano ter que avaliar uma conta rejeitada pelo tribunal. É só essas palavras que eu gostaria de falar. Obrigado. Também, vereador Fernando, só para complementar o seu raciocínio, com relação às contas de 2011, realmente o atual prefeito assumiu em meados de junho de 2011. Praticamente o ex-prefeito governou 6 meses e o atual prefeito 6 meses. Mas já no ano seguinte, no ano de 2012, não houve nenhum esforço do atual prefeito no sentido de conter a dívida. Porque quando chegou 2012, a prefeitura realmente ainda continuou fechando no vermelho. Passou uma dívida de 2012 para 2013 de 4 milhões e 600 mil. Então nada foi feito no sentido de conter essa dívida. Então é preocupante, sabe? O prefeito tem que tomar uma posição, tem que tomar uma atitude drástica, dura, o remédio tem que ser amargo, senão não tiram o município do vermelho. E em 2012 ainda tem um agravante, que não foi pago o fundo de previdência. É um motivo gravíssimo na qual o tribunal rejeita as contas mesmo. Então vem uma sequência, tá certo? A partir de 2013, se não tomar as devidas providências e não aplicar uma contenção de despesa, 2013 também vai para o mesmo caminho, rejeição de novo. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Para uso da palavra, o vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Boa noite, colegas vereadores, povo presente, internautas. Na quarta-feira, o nosso presidente Paulo Bueno terá uma reunião com o Lorival Gomes, secretário de Assuntos
de Administração Penitenciárias, e eu venho aqui à tribuna para desejar ao Paulo uma boa sorte, que Deus esteja com você a cada palavra, a cada gesto, e que definitivamente, através de você nos representando, que esse mal da penitenciária, do presídio aqui na nossa cidade vai embora. Então, que Deus esteja com você e boa sorte. Obrigado, nobre vereador. Também fará uso da palavra o vereador Valdomiro de Paiva. Senhor presidente, senhores vereadores, volto a essa tribuna só para complementar um pouco a palavra do novo vereador Zé Fernando. Nós recebemos, através do requerimento que eu, o vereador Hélio e a vereadora Rose fez ao executivo, sobre o lixo. O lixo custa para nós hoje R$ 174,50 a tonelada. E nós coletamos 550 toneladas ao mês. Dá um custo de R$ 95.975 por mês. Então a preocupação nossa na verdade, o destino, como está sendo feito, né? Porque é um valor altíssimo, né? Na média de R$100 por mês, R$100 mil por mês, seria o equivalente a R$1.200.000 por mês. É um valor altíssimo, e eu acho que realmente tem que ser feita alguma coisa para que a gente contenha esse valor e tente reduzir os gastos com relação a essa despesa. Mas, senhor presidente, o motivo da minha volta a essa tribuna, eu quero aproveitar, né, que o senhor fez uma colocação manifestando as condolências ao Celso Gigli, né, que foi prefeito de Osasco, foi deputado, um defensor dos municipalistas que esteve com a gente lá no Congresso, em Santos, inclusive, né, a sua falecida esposa também lá estava, e foi muito oportuno, mas eu gostaria também de externar as nossas condolências. Eu não a conheci, que eu me lembro. Nós perdemos uma funcionária da saúde nesse final de semana, ela e seu marido, num acidente de carro. Então, em nome dessa casa, em nome dos vereadores, dessa presidência, externar as condolências aos seus familiares, né, aos seus amigos, né, a toda a equipe da saúde, que acredito e tenho a certeza absoluta, ela vinha trabalhar, como veio trabalhar em Bom Jesus dos Perdões, de uma cidade, segundo informações de Sorocaba, para atender aquelas pessoas mais necessitadas, que constantemente usavam ou usam aí a unidade mista de saúde, pedindo atendimento, né? Segundo informações, era uma enfermeira e foram ter sido excelentes atribuições à sua função. Fica aqui, então, em nome de todos os vereadores, a nossa condolência a seus amigos, a seus colegas de trabalho e a seus familiares. Obrigado, nobre vereador Valdomiro, até pela lembrança aí. E me parece, eu também não a conheci, mas ela se chamava Fátima, era isso? É enfermeira do Posto Saúde. Então fica aqui as nossas condolências à família da Fátima, que tragicamente faleceu num acidente juntamente com seu marido. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Para uso da palavra, a vereadora Rosilene Camargo Fazinato. Boa noite, vereadores, público presente, aos internautas, muito boa noite. Eu vim hoje aqui a essa tribuna, até por surpresa, aí, com o colega Deco, mencionou a ida do nosso presidente na quarta-feira aí falar com o Lorival, né? Então, não estava sabendo, né? E gostaria também de te desejar boa sorte lá, né? No caso do presídio, que aqui todos esperam boas notícias, né? Então, quero deixar aqui
também a minha corrente aí, como o colega falou, né? Até porque não foi mencionado, porque realmente eu não sabia. Mas boa sorte para você na quarta-feira. Boa noite a todos, muito obrigada. Obrigado, dona vereadora. Mais alguém gostaria de fazer outra palavra? Bom, ninguém mais fazendo uso da palavra e não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a 18ª sessão ordinária. Uma boa noite a todos.